Olá, boa tarde. Mais de 100 milímetros de chuva causam problemas em cidades catarinenses. Fogo no banheiro do avião assusta passageiros em Santa Catarina. No SC Acontece de hoje também vamos falar sobre o Novembro Azul e o combate ao câncer de próstata. É a partir de agora ao vivo para toda Santa Catarina. Muito bem-vindos! Olha, cidades do sul de Santa Catarina registraram o acumulado de mais de 100 milímetros de chuva nesta quarta-feira. E outras regiões também foram atingidas. Os municípios do sul de Santa Catarina registraram um acumulado entre 100 e 150 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. A cidade de Praia Grande teve o maior volume, com 183,6 milímetros, segundo a Defesa Civil. Em Garopaba foram registrados pontos de alagamento e água na pista. Uma rua foi interditada em Braço do Norte pelo surgimento de crateras nas vias. Em Imbituba, 4 quedas de árvore paralisaram o trânsito em trechos da cidade. Na capital, os ventos chegaram a 75 km por hora, causando quedas de árvores em alguns pontos da cidade. Pelo menos 7 ocorrências foram registradas na Grande Florianópolis. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para o corte de árvores em situação de risco e desbloqueio de vias, sem registro de vítimas. E um avião teve princípio de incêndio no banheiro após decolar do Aeroporto Internacional de Florianópolis. Logo depois do pouso, o Corpo de Bombeiros entrou na aeronave para averiguar a situação. Os passageiros, que tinham como destino o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, desembarcaram e tiveram o voo remarcado. Em nota, a empresa aérea Gol informou que o pouso ocorreu sem qualquer intercorrência e todos os clientes receberam as facilidades previstas pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. E olha, o Corpo de Bombeiros divulgou um relatório que preocupa. 3 pessoas morreram afogadas e 81 foram salvas no primeiro feriadão pré-temporada. 4 outras mortes estão sob investigação. E esses óbitos ocorreram justamente em áreas que não tinham a presença de guarda-vidas. O movimento nas praias tende a aumentar com a aproximação da temporada e das férias. E com isso, o Estado vai ampliar o número de pontos com atendimento de guarda-vidas. Mas a população também precisa estar atenta. Veja o que explica o Sargento Hernani. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina sempre recomenda que você busque banhar-se em praias em que há o serviço ativo de salvamento aquático prestado pelo Corpo de Bombeiros. Ao chegar na praia, observe a sinalização que é colocada pelos nossos guarda-vidas diariamente. No posto de guarda-vida pode haver a bandeira verde, que indica que o risco de afogamento naquele dia é baixo, a bandeira amarela, que significa que naquele dia o risco de afogamento é médio, e a bandeira vermelha no posto de guarda-vida significa que naquele dia há alto risco para afogamento. Também sinalizamos no posto com a bandeira preta, que indica posto desativado, e com a bandeira lilás, que significa que há presença intensa de água-vivas naquela praia. Na faixa de areia, nós sinalizamos com bandeiras triangulares, que podem ser verdes ou vermelhas. As bandeiras vermelhas possuem a inscrição local perigoso. Num raio de 30 metros, não é aconselhado banhar-se naquela região. A bandeira verde triangular tem a inscrição local adequado, e próximo a ela, significa que o risco de afogamento é baixo e ali é o local mais adequado para você banhar-se. Muito bem, é preciso ficar atento a esses detalhes. Intervalo rapidinho, né? Se acontece na volta, a gente fala sobre Novembro Azul. Não saia daí. Estamos de volta e olha, ao longo do mês de novembro a gente tem falado sobre a saúde do homem. A campanha Novembro Azul chama a atenção para um cuidado amplo, a prevenção para diversas doenças, principalmente sobre o câncer de próstata, né? E para isso, hábitos saudáveis e visitas frequentes ao médico podem ajudar. A gente recebe a doutora Camila Fogaça, que é médica oncologista do CIOF, para falarmos sobre esse assunto que é muito importante. Boa tarde, doutora Camila, e bem-vinda. Boa tarde, muito bom estar aqui de novo falando sobre esse assunto tão importante. É verdade. Doutora, vamos começar falando sobre a saúde como um geral, porque assim, para o homem também faz toda a diferença se ele tiver hábitos saudáveis para evitar não apenas o câncer de próstata, mas várias outras doenças. É assim também?
Sim, esse mês do Novembro Azul ele é exatamente para isso, para a gente relembrar sobre a saúde completa do homem. E o primeiro passo é ter hábitos saudáveis. Então, exercício físico, pelo menos 150 a 180 minutos por semana. Cessar o tabagismo, isso é muito importante. Os homens costumam fumar mais. Reduzir o consumo de bebida alcoólica. O controle do estresse, que hoje é algo muito importante. E também o sono. Impacta bastante na saúde, olha só. E claro, não apenas para a prevenção do câncer, mas isso é de modo geral, né? E algo bem importante que a gente sabe que é um pouco menos, no caso dos homens, um pouco deixado de lado até, a visita ao médico. Exatamente. Os homens costumam procurar o médico só quando tem muitos sintomas. E aí isso acaba diminuindo a chance de cura ou de melhora das doenças. Então é muito importante que eles sigam, após o pediatra, né, que eles continuem tendo visitas médicas frequentes, avaliando pressão arterial, glicemia, colesterol e, claro, os exames também de detecção de câncer. Certo, inclusive a visita é importante, a visita ao urologista, né? Esse é o médico que vai ajudar a detectar a questão do câncer de próstata. Qual a idade média e também qual a rotina de visita a esse médico? Com certeza, a partir dos 50 anos, os homens devem passar em consulta com o urologista para fazer os exames de toque retal e PSA anualmente. E aqueles com maior risco, como os de pele negra, homens que têm histórico familiar, esses devem começar ainda antes, aos 45 anos. Claro, no caso do urologista, né? Mas nos médicos gerais, aí para fazer exames e um acompanhamento da saúde, o indicado é pelo menos uma vez ao ano? Exatamente. Lembrar da colonoscopia, que é muito importante também, deve ser realizada a partir dos 45 anos. Como eu falei, pressão arterial, glicemia, colesterol devem ser controlados. Os exames de prevenção do câncer de próstata, a vacinação também é muito importante. Então, são todas medidas para que a gente tenha a população masculina com maior saúde. Prevenida, né? Exatamente. E quais são os hábitos que causam, né, que podem contribuir para se ter um câncer de próstata? O câncer de próstata ele não é tão relacionado com hábitos, mas a gente sabe que hábitos saudáveis trazem saúde e isso evita o câncer. Mas a obesidade é algo muito relacionado, então tem que combater a obesidade. Não é um câncer que é tão ligado ao tabagismo, mas a gente sabe que homens que fumam têm um pior prognóstico quando têm a doença. O álcool também tem alguma ligação, mas principalmente a obesidade é algo que aumenta bastante o risco. Muito bem. E claro, a gente sabe e sempre reforça isso com relação ao diagnóstico, né? Visitar o médico auxilia no diagnóstico precoce, que, consequentemente, auxilia na hora do tratamento. É dessa forma? Exatamente. Quanto antes diagnosticado, menor é a doença e menos mórbidos vão ser os tratamentos. Então, as cirurgias conseguem ser mais efetivas, o paciente normalmente não vai precisar de quimioterapia, de tratamentos que costumam causar mais efeitos colaterais. Porque hoje os tratamentos são bem mais tecnológicos, né, Exatamente. Doutor? A cirurgia robótica, por exemplo, é algo que revolucionou a cirurgia do câncer de próstata, o tratamento, e tornou menos tempo de internação, tornou uma cirurgia que causa menos sintomas. Então, só que isso está muito relacionado ao diagnóstico precoce. Quanto antes diagnosticado, maior é a chance do homem ser submetido a esses tratamentos que são mais modernos. E a chance de cura também aumenta por conta justamente do diagnóstico. Sim. Os pacientes que são diagnosticados em estadios bem precoces têm mais de 95% de chance de cura, enquanto que aqueles que são mais avançados provavelmente tornam-se até incuráveis. Então é por isso a importância que a gente sempre bate nessa tecla que é diagnóstico precoce. Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor, para que o tratamento também seja mais rápido e mais eficaz. Exatamente. Muito bem. Tem uma faixa etária principal aí que deve ficar alerta em relação ao câncer de próstata? Principalmente a partir dos 60 anos, é quando aumenta muito o número de casos, mas a partir dos 50 é quando já deve começar os exames de rotina. Muito bem. Homens agora, né, já estão conscientes de tudo isso, com tanta informação aqui pela doutora Camila. Vamos ficar atentos e esse é o chamado, não é mesmo, doutora? Exatamente. Homens façam seus exames, compareçam ao médico antes de ter sintomas, isso é muito importante. Muito bem, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. A gente vai ficando por aqui, o SC Acontece volta amanhã ao 12h45 com mais informações para você. Até lá!
que a gente tem que ter isso. Obrigado, Renata Fã, que está concorrendo ao prêmio. Parabéns, a melhor apresentadora do país. E, por sinal, arrebentando há mais de 18 anos aqui na Band.